Quarto Encontro Internacional TIC na Educação. Sejam muito bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer para a Comissão Organizadora ter cada um de vós connosco nestes 3 dias que se seguem. O meu nome é Neuza Pedro e todos vocês acabaram por se cruzar comigo nos últimos meses por um conjunto imenso de e-mails trocados. E é com imenso prazer que vos vejo aqui hoje e é com imenso prazer que vos vou ver em cada um dos dias que se seguem neste evento. Para abrir o evento, tenho o prazer de ter connosco o professor João Pedro da Ponte, diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a quem dou de imediato a palavra. Bom dia, muito obrigado, Neuza. Excelentíssimo Sr. Vice-Reitor João Barreiros, Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral de Educação, Dr. Vítor Pedroso, estimada Neuza, Pedro, da Comissão Organizadora, estimados colegas, em nome do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, dou as boas-vindas a todos os participantes neste 4º encontro ticEduca. O Instituto de Educação tem entre as suas áreas de atividade mais expressivas exatamente a área das TIC na educação. Intervém neste trabalho não só o grupo de investigação de Educação, Sociedade e Tecnologia, mas também outros grupos com destaque para a didática das ciências, a didática da matemática e a formação de professores. O uso educacional das TIC assume um lugar de destaque no nosso Instituto, na licenciatura em Educação e Formação, nos nossos cursos de pós-graduação, nomeadamente no mestrado em Educação e Tecnologias Digitais e no doutoramento em TIC e Educação. No próximo ano teremos a funcionar um curso de especialização de pós-graduação dedicado às tecnologias e metodologias de programação no ensino básico. Aliás, já agora informo, com candidaturas, tal como os mestrados, a decorrer até ao próximo domingo. Portanto, ainda estão a tempo, nos próximos 3 dias, de se candidatar. Colaboramos com outras 18 escolas da Universidade de Lisboa e com a Reitoria em diversos projetos e atividades, nomeadamente no mestrado em Ensino de Informática, que se liga também a esta área, e no e-learning lab. O uso das TIC na educação constitui um campo científico extremamente dinâmico, marcado por uma evolução constante das tecnologias. A cada momento surgem novos equipamentos, novos softwares, novos sistemas de informação que desafiam a imaginação dos educadores. São os tablets, as tecnologias móveis, os mini-robôs, os sensores, os sistemas de Big Data e amanhã serão tecnologias ainda mais inovadoras e poderosas. Apesar das numerosas experiências de uso bem-sucedido das TIC de educação, no entanto, estamos ainda muito longe de poder dizer que estas já adquiriram o lugar devido no nosso sistema educativo. Pelo contrário, o período muito negativo de 4 anos e meio de retrocesso educacional entre 2011 e 2015 fez regredir significativamente a oferta de formação, especificamente em TIC, ao nível das escolas, e também o seu uso em diversas disciplinas, onde começava a ter alguma presença. Isso aconteceu, por exemplo, em matemática, pois com a mudança curricular que se verificou em 2013 no ensino básico e 2014 no ensino secundário, deixaram de existir as recomendações para usar programas de geometria dinâmica, como é o caso do GeoGebra, que faziam parte dos programas anteriores, as calculadoras gráficas e diversos softwares no ensino desta disciplina. Ou seja, nos últimos anos, apesar de termos progredido em termos tecnológicos, em termos educacionais, andámos para trás, não 4 anos, mas várias décadas. Aguardamos, por isso, com expectativa que a nova equipa responsável do Ministério da Educação, aquilo que ela irá fazer em relação à questão central da integração curricular das TIC. Tal integração, mais do que um simples problema de tecnologias, é sobretudo um problema de didática, de formação de professores e de organização escolar,
em relação ao qual só se conseguirão avanços significativos com projetos nacionais de envergadura, como os que já tivemos no nosso país neste campo, a começar pelo projeto Minerva, de 1985 a 1994. Contamos neste encontro com uma significativa participação de professores e investigadores internacionais, nomeadamente do Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Espanha e Reino Unido. A possibilidade de troca de experiências e de reflexões conjuntas, eventualmente viabilizando projetos de investigação e desenvolvimento conjunto, no futuro merece a maior atenção por parte do nosso Instituto. O encontro realiza-se em pleno verão, na cidade de Lisboa, e gostaria de vos deixar uma palavra a este respeito. Lisboa é uma cidade com numerosas atrações para os mais variados gostos. Não vou fazer aqui um roteiro detalhado, mas não resisto a deixar 2 ou 3 notas. Temos, é claro, sobretudo para os nossos visitantes internacionais, o fado, música consagrada como um património da humanidade única no mundo. Temos museus, entre os quais o Museu dos Coches e o Museu do Azulejo, igualmente únicos no mundo, e muitos outros museus, nomeadamente da arte, ciência e dedicados a outras vertentes. Para os adeptos da vida noturna, o Bairro Alto é um local a não perder. Mas ainda no campo do património cultural, sugiro que não percam o Roteiro dos Descobrimentos, que é um projeto com tecnologias móveis, envolvendo História de Portugal, Didática das Ciências e TIC, liderado por uma equipa do IE. Portanto, este projeto é um roteiro na cidade de Lisboa, ao qual podem aceder, exatamente com uma aplicação que se chama Roteiro dos Descobrimentos, que está disponível para telemóveis que usam o sistema Android. Agradeço à Comissão Organizadora os seus esforços para que o encontro pudesse correr da melhor maneira, bem como a todos os colegas que aceitaram integrar a Comissão Científica e, desse modo, dar também o seu contributo muito importante à qualidade dos trabalhos. Espero que possam tirar todos o melhor partido deste encontro, apresentando os vossos trabalhos, trocando experiências, abrindo caminho para novos projetos. Votos de um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Muito obrigada ao professor João Pedro da Ponte, nosso diretor, pela abertura efetuada, pelo roteiro de dimensão científica e cultural e também lúdica que nos deixou. Agradecia então que o nosso senhor diretor José Vítor Pedroso se juntasse a nós na figura enquanto diretor-geral da Educação. Muitíssimo obrigada pela sua presença. É a primeira vez que sou apresentado como o Nosso Senhor. É uma nova experiência, exatamente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Neuza, representante da Comissão Organizadora de mais um ticEduca, o convite para aqui estar presente. É um prazer poder-me associar a este evento que é já um clássico, chamamos assim, anual, dos vários eventos científicos que se passam em Portugal, nomeadamente nesta área das tecnologias educativas. Preciso neste momento, dado que a colaboração entre a Direção-Geral de Educação e o Instituto de Educação, nomeadamente com a equipa do professor João Filipe Matos, é uma colaboração antiga, temos muitos projetos em comum, temos uma longa história de trabalho em comum e, portanto, também presto aqui a minha homenagem ao professor João Filipe Matos por todo o trabalho que tem vindo a fazer aqui no Instituto de Educação. Estes encontros representam, sobretudo, o que de melhor se passa em Portugal, no estrangeiro, como aqui foi referido, do ponto de vista de investigação. Para quem trabalha no Ministério da Educação, para quem trabalha nas escolas, para os professores, para os diretores da escola, este trabalho de investigação é fundamental para o nosso trabalho diário de, por um lado, do Ministério da Educação, da orientação das práticas, mas também para quem está na escola, poder recolher o feedback, aqui
é apresentado para incluir nas suas práticas diárias. É fundamental que os resultados desta investigação cheguem às escolas, que toda esta informação fundamental para que nas escolas se reflita sobre o que é feito, sobre o que poderia ser feito, sobre, nesta área das tecnologias, sobretudo, todas as novidades que, como foi aqui dito pelo professor João Pedro Aponte, anualmente e constantemente temos conhecimento de novas tecnologias, novos dispositivos, etc. O que é que estes novos dispositivos podem trazer para o que se passa dentro da sala de aula? Nós, em Portugal, temos neste momento a acontecer dois factos que eu vou aqui distinguir, quero distinguir aqui, que é, por um lado, a criação e a produção até ao final do ano de um perfil de saída do aluno, a definição do perfil de saída do aluno ao fim de 12 anos de escolaridade, está neste momento em pleno trabalho e a ideia é que será colocada à discussão pública até a final de dezembro. Portanto, este perfil de saída do aluno irá definir os novos currículos, os novos programas para onde devemos caminhar para que na escola saibamos o que é que pretendemos, qual é o aluno, quais as competências que esse aluno deverá ter ao fim destes 12 anos de escolaridade, seja ele para depois seguir para a universidade, seja ele para o ensino profissionalizante e a entrada no mercado de trabalho. Esta discussão que irá ser, neste momento está a ser elaborado o trabalho, a proposta que será colocada à discussão, é fundamental que todos participem, é fundamental que as tecnologias, as competências digitais, que tanto se fala por esse mundo fora, sejam também colocadas neste perfil de saída e serão certamente colocadas. Contudo, as tecnologias não têm só um papel de competências profissionais, competências académicas, que nós pretendemos que todo o cidadão português venha a ter brevemente, mas também como forma de, dentro das nossas salas de aula, poderem ajudar na implementação de metodologias mais ativas. Como disse aqui o professor João Pedro da Ponte, nos últimos 4 anos tivemos, do ponto de vista da utilização das tecnologias, um retrocesso, mas cerca ainda não de um ano depois do novo governo, houve de facto um novo investimento, uma nova importância dada às metodologias ativas dentro da sala de aula e pensamos e há muito tempo que defendemos que as tecnologias, as TIC, como normalmente são chamadas, terão um papel fundamental e aí é outro facto que eu queria distinguir, que é o programa que foi lançado há cerca de 6 meses, diria eu, que é o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, através do qual foi pedido às escolas que desenhassem, que trabalhassem, que discutissem, que propusessem um conjunto de medidas consideradas fundamentais na promoção do sucesso escolar, não só dos alunos em sucesso, mas de todos os alunos. Para que isso aconteça, a grande diferença vai ter que ser dentro da sala de aula, nas metodologias de trabalho dos professores, em novas metodologias em que o papel do aluno, a personalização do ensino é fundamental. Parece-nos que as tecnologias terão que ter um papel fundamental para que esta personalização do ensino, o percebermos dentro da escola, por parte dos professores, e muitos dos que aqui estão são professores, certamente, eu os conheço, a possibilidade de utilização do ensino nesta personalização, nesta percepção que cada aluno aprende de forma diferente, a ritmos diferentes e que todo o aluno deverá ter possibilidade de ter sucesso na sua vida escolar. Esta é uma sessão de abertura, vou ficar por aqui. Desejar a todos, e esta conferência coincide com o início do ano letivo, portanto, desejar a todos um ótimo ano letivo. Hoje as notícias dos jornais é a grande desmotivação dos professores, não sei se já leram o jornal hoje de manhã, portanto, é apresentado um estudo que invoca, nomeadamente os professores, o seu trabalho e a sua motivação
educação e das suas dificuldades. Portanto, no momento em que hoje é publicado este estudo, em que se fala muito na desmotivação, no cansado dos professores, a minha palavra é para esses mesmos professores, para dizer-vos, da parte da Direção-Geral de Educação, como tem sido nos últimos anos, como podem contar connosco para nos ajudar neste trabalho difícil que é a profissão de professor. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado ao nosso Senhor Diretor-Geral de Educação. Eu agradecia então agora que se juntasse a nós nestas boas-vindas aos participantes, o professor João Barreiros, vice-reitor da Universidade de Lisboa. Obrigado. Bom dia a todos, colegas, visitantes, turistas. Feito o convite para uma abordagem turística no bairro Alto do professor João Barreiros, a que me associo também, acho que é uma boa experiência, mas com a ressalva que tomem cuidado com as carteiras. Quando o professor João Barreiros me para vir aqui, fiquei, como de costume, naquela situação embaraçosa de pensar o que é que posso dizer, que possa ser útil, que possa fazer um bom enquadramento. E lembrei-me do meu primeiro computador. Isto passa-se nos anos 80. A máquina infernal chamava-se ZX Spectrum, tinha sido comercializada pela Sinclair Corporation, uma empresa inglesa do Survival, utilizada pelo Sinclair. Tinha 48K de memória. Tinha uma resolução fabulosa de 256 por 192 linhas, não estou a ler, com o Carlos Ferreira que está lá atrás corrigiu-me, mas o que serão 256 por 192. Pesava 300 gramas, talvez nem isso, era muito leve, não se ligava a nada, como os computadores atuais. A única ligação que tinha era uma ligação de entrada para abastecimento elétrico e depois ligações operacionais importantes. Uma era um gravador ruidoso de cassete, que permitia fazer a introdução do programa para a memória do computador, e a segunda era um cabo de saída que ligava a uma televisão lá de casa. E isto passou-se em 1983. Na altura, essa máquina infernal custou o salário inteiro de um assistente. E, portanto, se há alguma coisa que pode ajudar a definir a importância do que os senhores e as senhoras aqui vão fazer, é ajudar a pensar como é que se faz um bom uso daquilo que aconteceu nestes 30 e poucos anos, em que, de repente, as máquinas se tornaram muito mais rápidas, muito mais luminosas, muito mais habilidosas, muito mais potentes, em que deixámos de nos preocupar com a reserva da informação em memórias físicas presenciais, porque as temos por todo o lado. Acedemos a informação através do ar, que é uma coisa prodigiosa que sempre me encantou. Dentro desta sala, estava ainda há bocado a olhar assim de relance, eu acho que não haverá mais de 20 pessoas que tenham tido a ingrata experiência de fazer programação nos GSI Spectrum, o que é uma coisa muito boa. A maioria de vocês já fez programação em linguagens mais modernas, mais eficientes, e utilizou muito trabalho feito por outros na altura para desenhar um software que era preciso programá-lo. E agora, as enormes e complexas operações que as novas aplicações permitem, resolvem-nos isso. Portanto, há aqui um salto geracional que ocorreu em 30 anos, que é um tempo demasiado curto para se poder refletir historicamente, e sobretudo um tempo que é insuficiente para percebermos exatamente a dinâmica desta mudança. Daqui, salto para a segunda ligação, que é mais natural para mim, uma vez que trabalho na responsabilização e na gestão financeira da Universidade de Lisboa, para vos dar a seguinte ideia. A informática na Universidade de Lisboa envolve diretamente, do ponto de vista técnico, isto é, com técnicos altamente qualificados, mais de 150 funcionários. Técnicos superiores, todos eles licenciados, na grande maioria licenciados, muitos mestres, alguns doutores, e que operam na manutenção de um serviço que, no geral, só reúne queixas. As coisas não funcionam, as substituições são problemáticas, as máquinas não estão testadas, o mail não está bem formatado, as impressoras não respondem adequadamente. Isto é, temos 150
funcionários altamente qualificados só na Universidade de Lisboa. Gastamos entre 8 e 10 milhões. O número preciso é impossível de aceder, uma vez que a dispersão pelas escolas inclui gastos adicionais que nós nem sequer conhecemos. Isso serve-nos para quê? Para comprarmos aplicações, licenças, para desenvolvermos algumas aplicações, para ligarmos as coisas umas às outras, para comprarmos cabos, ativos de rede, fibras ópticas e outras infernalidades que nos ajudam a manter vivo um sistema que tem um custo muito elevado e que, sinceramente, não sei se tem um benefício proporcional. A mesma coisa, presumo eu, deve acontecer na área das aplicações educativas ou educacionais das novas tecnologias. Há investimento forte, há, digamos, financeiramente, movimentos muitíssimo pesados e muito significativos, mas não tenho a certeza que os ganhos que estamos a obter sejam proporcionais aos investimentos realizados. Este ano, nesta altura do ano, chegam os nossos estudantes à universidade. O ano para nós não começa a 1 de janeiro, começa mais ou menos a meio de setembro, e chegam os nossos estudantes. Os nossos estudantes nasceram todos numa cultura tecnológica diferente da cultura dos professores que os acolhem e dos professores que os ensinam. Este salto geracional deveria dizer imediatamente que os nossos estudantes são muito mais competentes na utilização de recursos básicos da sua inteligência através da utilização, sobretudo, de tecnologias do que a geração que os ensina. Este paradoxo, contudo, não se verifica. E isso deveria fazer-nos pensar. Mas, claro, como eu não sou dessa área, esta é a vossa tarefa e eu peço só que pensem um bocadinho durante estes dias que aqui vão estar reunidos, porque este me parece ser um assunto muito, muito importante. A Universidade de Lisboa tem sempre muito gosto em acolher nas suas escolas pessoas que nos visitam, portugueses ou não portugueses, até austríacos, creio que o professor que está é austríaco, e, portanto, sentirmos sempre bem e faremos o nosso melhor para que se sintam bem. Finalmente, recordo, cuidado com as carteiras para quem for abaixo. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao professor João Barreiros. Eu agradeço a cada um dos presentes nesta sessão de abertura pelas agendas imensamente preenchidas e pela capacidade de encontrar nelas espaço para estar connosco nesta manhã e para dar, então, as boas-vindas aos nossos participantes. Terei todo o gosto em ter-vos connosco nos dias que seguem, mas antevejo que tal não será possível. Se me permitem, então, eu irei dar a abertura oficial ao plano de trabalho para os dias que se seguem. Gostaria de lembrar-vos, contudo, o percurso que esteve por detrás deste evento. Ele começou em 2010 e eu gostaria de apresentar-vos a progressão em termos de números, de apresentações, de trabalhos desenvolvidos, o que é significativo em termos de produção científica na área, daquele que é, como já foi referido, um dos principais eventos ligado à questão das tecnologias no ensino e na aprendizagem. O tema que nos orientou em 2010 foi inovação curricular contínua e a relação entre a inovação e as tecnologias é algo que permanece presente. Em 2012, a nossa preocupação foi tentar ligar o conceito de Web 2.0, uma web social, uma web onde as hierarquias deixam de ser tão marcadas, a uma educação que também se quer ela cada vez mais socialmente orientada. Em 2012, os números continuavam expressivos. E isto é particularmente importante porque Portugal vivia uma crise muito séria na altura. Perceber que a produção científica tentou organizar-se para combater essa crise foi para nós particularmente importante. 2014 foi um ano dedicado à aprendizagem online. A dimensão de virtualização do ensino e da aprendizagem começou para nós a ter particular expressão e orientámos o nosso foco de investigação para as questões de como é aprender em ambientes virtuais. 2014 os números permanecem expressivos e 2016, um ano
particularmente crítico para aquelas pessoas que são tão importantes na organização deste evento, os nossos colegas do contexto brasileiro. É também importante para nós notar que, apesar da crise social, financeira e política que está a ser vivida e para a qual somos particularmente sensíveis, conseguimos manter, em certa medida, os números de expressão científica durante o ano de 2016. Este gráfico é uma visão global, mas se procura representar cada um de vós, cada um dos trabalhos que vocês irão, durante os dias seguintes, apresentar. E é com muito prazer que lembro o tema que está a orientar o evento deste ano. Digital Technologies and Future School. Procuramos pensar as tecnologias, reservando a importância do presente, mas orientando sobretudo para a preocupação de mudar e de fazer com que o futuro seja ele em si garantidamente melhor do que o presente. E o futuro é imediatamente o momento seguinte. Portanto, trabalharemos nestes dias a tentar delinear aquilo que nos seguirá, assumindo a responsabilidade de contribuir para que esse futuro seja melhor. 2016 é também um ano muito importante, peço desculpa, porque é um ano em que nos organizamos para homenagear um nome incontornável no domínio das tecnologias e educação. O professor Sam Papert deixou de estar entre nós neste verão, alguém que nos foi tão querido, alguém que a todos o seu trabalho tocou de forma mais próxima ou mais remota, e neste sentido o ticEduca, a organização, a comissão científica, resolveu organizar-se para que o evento em si fosse uma homenagem ao trabalho do Papert. O trabalho do Papert também é tão relevante para o nosso diretor, o professor João Pedro Capone. O Papert foi, e será sempre o Papert, não é? Nós trabalhamos com ele nesta lógica de tratá-lo pelo nome e de senti-lo muito próximo de nós. Foi um professor no Instituto de Tecnologia em Massachusetts e foi o propulsor de todo o caminho que nós vemos tentando levar adiante. Autor da linguagem Logo, com um trabalho muito importante no domínio da matemática, da inteligência artificial e, muito especificamente, na forma como os computadores devem estar presentes no contexto de sala de aula, nas mãos dos alunos e não na mão do professor. Era muito orientado para os alunos e na lógica de levar o aluno a ser um aprendiz, um ensinante, que o Papert trabalhou. Portanto, nestes 3 dias que seguem, eu pedia-vos para se juntarem a nós nesta homenagem e para divulgarem e repensarem e contribuírem para fazer evoluir o trabalho do professor Papert. Algumas informações importantes, certamente não quererei tomar muito do vosso tempo, mas estes elementos formais para a organização de um trabalho que terá cerca de 350 pessoas ao longo dos 3 dias, importa que se respeite estes elementos. Acesso à rede wireless, porque, como o professor João Barreiro há pouco afirmou, todos nós temos hoje tecnologia, ela já está ligada entre si, não conseguimos estar sem estar ligados. Eu tenho quase a certeza que foi a primeira coisa que vocês procuraram na pasta, onde está a senha para entrar na rede. Portanto, ela está na vossa pasta, está também disponível aqui e estará convosco ao longo dos 3 dias. É sempre a mesma senha, é sempre o mesmo utilizador. Vamos ter a certeza absoluta que os 8 a 10 milhões de investimento da reitoria não nos vão deixar ficar mal durante estes 3 dias. Iria pedir-vos para procurarmos respeitar o horário do programa. O programa foi feito de forma muito marcada em termos de definição de tempos, isto para que todos possamos vivê-lo com satisfação. Iria indicar-vos que os resumos das comunicações estão disponíveis no site do ticEduca, ticEduca2010.ulisboa.pt. Podem aceder aos trabalhos, consultá-los, fazer as vossas decisões. Iria também assinalar que temos disponível para aquisição as atas de 2014, o evento orientado para a aprendizagem online. Essas atas são, na realidade, a compilação num total de mais de 700 páginas de trabalhos desenvolvidos totalmente em torno desta temática. É muito difícil encontrarmos livros com tanta investigação condensada. Ela está disponível para aquisição, estas atas, junto do nosso espaço de check-in.
As atas de 2016 vão ser produzidas a posteriori. Nós iremos deixar que os autores enviem versões finais destes trabalhos apresentados até dia 15 de outubro. Iremos produzir as atas a posteriori para que nenhum erro exista no vosso trabalho e que todas as melhorias possíveis possam ter tempo de acontecer. Iria sinalizar também que o evento acontece, e temos vindo a trabalhar neste sentido, numa dimensão presencial e numa dimensão online. Na totalidade, nós temos mais de 200 trabalhos a ser apresentados no programa presencial. E iria assinalar que este ano temos 46 a ser apresentados online. Isto significa que um quarto dos trabalhos começam a representar-se já nesta dimensão virtual. Este trabalho foi feito com a necessidade de garantir toda a infraestrutura tecnológica, de se fazer todos os testes necessários para que o evento online funcione de forma tão perfeita quanto a dimensão presencial. E convido-vos a que, caso pretendam assistir às apresentações online, também podem fazê-lo no Instituto, através das nossas salas que estarão abertas para o efeito, a sala 12 e a sala 13. Acrescentaria ainda o facto de hoje termos, no período da tarde, um coffee break, e acho que é particularmente interessante porque conseguimos ter o apoio dos pastéis de Belém. Portanto, o coffee break será, na realidade, uma visita a Belém, onde podem usufruir daquilo que é um dos ex-libris da gastronomia local. Lisboa é conhecida por imensos elementos, mas sem dúvida nenhuma que os pastéis de Belém são um desses elementos e, portanto, não podem ir a todas as comunicações, não podem ir a todas as salas, não podem percorrer o evento na totalidade, mas eu sei que todos estarão no coffee break no período da tarde. Não menos importante, e para mim que contribuo para este doutoramento, gostaria de assinalar a sessão de pósteres que hoje irá decorrer no período final do dia. É uma sessão de pósteres constituída totalmente por trabalhos dos nossos alunos do doutoramento na área das tecnologias na educação, nosso doutoramento no Instituto em Educação, na especialização em TIC na Educação, sendo que este doutoramento, neste momento, obteve financiamento por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia e é desenvolvido em articulação estreita entre o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, a Universidade de Aveiro e o Instituto de Educação da Universidade do Minho. O acrónimo TELS, que significa Technology Enhanced Learning and Social Challenges, e na realidade é a designação que demos então a este programa doutoral desenvolvido num esforço conjunto de 3 universidades. Os 26 pósteres que estarão a ser apresentados são todos projetos de doutoramento em desenvolvimento. Portanto, ali temos em embrião aquilo que serão aquilo que eu acredito que seja as teses de doutoramento que vão com brevidade ser produzidas pelos nossos alunos, sem pressão sobre os mesmos. Portanto, é um prazer ter-vos connosco, já indiquei. Sem mais no momento, eu agradeço novamente a presença dos 3 ilustres representantes, o professor João Pedro da Ponte, nosso diretor, o professor João Barreiros, vice-reitor da Universidade de Lisboa e diretor-geral de Educação, o Dr. José Vitor Pedroso. E se me permitem, eu irei passar a palavra ao professor Marcos Pelst, da Universidade de Viena, sendo que teremos que fazer aqui uma pequena alteração técnica, de modo a que a apresentação do professor seja possível. Um até já. É